Bom dia, tudo bem? Vamos continuar? Como é que foi a semana do saco cheio? Deu para descansar um pouco, né? Deixar um pouco de lado as atividades e agora nós vamos retomar de novo, né? Nós precisamos terminar a apostila 3, a 4 já chegou, então vamos lá, peguem a apostila do caderno 3, né? Peguem o estojo, escolham o lugar que já estão habituados para a gente dar continuidade à sequência. Hoje nós vamos das páginas 132 a 138, tá? Hoje, portanto, é dia 19 do 10 do mês de outubro de 2020, né? Hoje é segunda-feira. Então, nós vamos ter uma semana que ela seja abençoada, seja produtiva em relação às atividades, né? A Pro explica a sequência, depois se tiver alguma dúvida pode estar entrando em contato. Então, vamos lá, vamos para a página de 132. Na página de 132, eu vou ter como título Brincando na Praça. Na sequência anterior, antes da gente, né, a gente ficar essa uma semana sem ter aula e ter atividades e não fazer atividades, descanso, nós falamos sobre praças. Na última sequência, né, vários tipos de praça, qual era o objetivo, e hoje a gente vai continuar falando, mas de uma maneira diferente, tá? Então eu vou ler. Nas praças, as crianças podem se divertir com várias brincadeiras. Algumas delas são correr, pular corda, brincar de bola e fazer uma ciranda. Uma ciranda é uma dança de roda acompanhada de uma canção. A gente conhece aquela ciranda, cirandinha, né? Mas há outras músicas relacionadas que nós vamos aprender hoje como a ciranda, cirandinha. Então, nas praças, a gente pode ter inúmeros tipos de brincadeiras, né? Na praça a gente pode correr, na praça a gente pode brincar, na praça a gente pode pular corda, né? Tem algumas praças que já tem alguns brinquedos próprios para crianças, né? Não são todas, né? Mas em algumas isso acontece. Então, de olho no texto hoje, ele é um poema, mas que também é uma música, né? O gênero textual dele é música, é poema, que também foi transformado numa música, porque nele a professora já explicou, né? Coloca-se o ritmo, né? Usa instrumentos, uma pessoa cantando, e aí ele se torna uma música. Então, de olho no texto, ele vai abordar uma outra música relacionada com ciranda, tá? Então, acompanhe a leitura da letra da canção com o professor. Ciranda. Deixa de manhã, de noite, de dia. Toda criança diz que tudo é seu. Ei, menino, ei, menina, larga disso, largatixa, que nessa ciranda o mundo inteiro é meu. É seu, é meu, é seu. Como uma vez tinha um tatu bolinha, mas outra vez nasceu um monte de irmãos. Mais um amigo, mais a primo, colega, vizinha, e nessa ciranda tatu bolinha virou tatu bolão. Balão, bolão, balão. Quem canta essa música é a Sandra Pérez e Zé Tati. A gente já ouviu algumas músicas relacionadas deles, né? A música é Ciranda e tá no CD Canções de Brincar, 15 canções inéditas para brincar. A Pro já até separou a letra da música que achou no YouTube para vocês estarem ouvindo, né? É da palavra cantada. Então é interessante a gente, além da compreensão, a gente está entendendo o que a música e o poema quer dizer, e também a gente está ouvindo, né? Porque aí na hora que nós vamos ouvir
o ritmo, né? A voz de quem está cantando, os instrumentos utilizados, né? Então a gente vai precisar nessa hora perceber essa outra questão. O poema, ele já tem aquelas características que a Pro já falou várias vezes. Ele é formado por versos, que são as linhas, por estrofes, né? E por rimas. Todo poema ele tem rima, né? Que é aquela questão da sonoridade, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Bolinha, vizinha, né? Então, o som é o mesmo e a terminação, né, é a mesma, porque bolinha, inha, vizinha, inha, terminou com as mesmas letras, né? E o som é o mesmo. Então, no poema ele tem essas características, tá? Então, aqui eu tenho uma ilustração, crianças brincando de roda e, né, cantando essa música. Fala em relação a, né, deixa de manhã, né, de noite, de dia. Toda criança diz que tudo é seu, né? Que é característico das crianças. Larga disso, lagartixa, que nessa ciranda o mundo inteiro é meu, é seu, é meu, é de todos nós, né? Isso que tá querendo dizer. Como uma vez tinha um tatu bolinha, a gente tem aí na ilustração o tatu bolinha, a lagartixa, né? Mas outra vez nasceu um monte de outros irmãos, né? Ele não tá mais só. Aí tinha também, né? Ele fala um amigo, a prima, o colega, o vizinho. Aí nessa ciranda, tatu bolinha virou bolão. Balão, bolão, balão, tá? Isso é uma compreensão do relacionado ao texto. Vamos para a página de 133. A página de 133 vai começar com trocar ideias relacionados ao poema. Primeiro, o que você conhece sobre essa brincadeira, ciranda, né? O que vocês conhecem sobre essa brincadeira ciranda, tá? A ciranda, cirandinha, é uma cantiga popular. Em cada região ela é brincada de uma forma, né? Nesse caso aqui nós estamos falando exclusivo dessa música. Mas ela tem essa outra questão por ser cantiga popular, que também faz parte do folclore, ela também tem várias versões, tá? Então vocês vão responder aquilo que vocês conhecem. 2. De acordo com a letra da canção, o Tatu Bolinha não ficou sozinho na ciranda. Por quê? A Pro falou, né? O que aconteceu com o Tatu Bolinha? Por que ele não ficou sozinho? Porque nasceu um monte de irmãos, né? Ele tinha um amigo, a primo, o colega, o vizinho, então ele não está mais sozinho. 3. Você já viu um tatu bolinha? Fale sobre isso. Tatu bolinha até nós falamos quando a gente estudou estudou sobre bicho de jardim, né? Então assim, vocês vão falar um pouco do que vocês conhecem sobre tatu bolinha. Lembrando que o trocar ideias é aquele momento do oral, né? Que vocês vão falar aquilo que vocês sabem, né? E com o texto nós vamos conhecendo mais coisas. Aí vem as atividades. Contorne de cores diferentes as palavras que rimam na letra da canção. Como a Pro já disse, é um poema, então vai ter palavras que rimam. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão contornar essas palavras com cores diferentes. Tá? Até eu já citei 2. 2. Copie da letra da canção os versos que estão chamando a atenção das crianças. Porque ele começa os versos chamando a atenção de atitudes da criança. Por exemplo, vou citar um exemplo. Deixa de manhã, de noite e de dia. Ele está chamando a atenção. Manhã é quando a criança faz birra, né? Então, assim, tem algumas frases aí, alguns versos que eles estão chamando a atenção das crianças, tá? 3.
Reescreva os versos da canção deixando o espaço correto entre as palavras. Percebe que aqui os versos da canção foram tudo, eles estão juntos. Não tem aquele que a prof fala os dois dedinhos, né? Então, eu não posso escrever tudo junto, porque quem vai ler não vai conseguir entender. Então, aqui embaixo vocês vão escrever as mesmas, igualzinhos. Cada verso numa linha, mas agora dando os dois dedinhos. Então, tá. Ei, menino, ei, menina. Ei, aqui eu vou dar dois dedinhos. Escrevo menino. Aí, vírgula, dois dedinhos. Ei, dois dedinhos. Menina. Eu tô separando as palavras, né? Elas estão juntas e eu vou ter que segmentar, eu vou ter que separar elas. Porque quando eu vou escrever alguma coisa, eu não estou escrevendo só para mim ler, eu vou escrever para outras pessoas estarem lendo. Eu sempre falei isso no primeiro ano. Então, os dois dedinhos é necessário, né? É a forma que nós escrevemos convencionalmente. Então, assim, agora está na hora do primeiro ano já começar a perceber, vocês já fizeram atividades relacionadas a isso. Vamos para agora a página 134, continuando com as atividades. Por que o Tatu Bolinha virou bolão? Tatu Bolinha é um nome característico dele, popular característico dele. Mas por que no poema ele fala que ele virou bolão? Vamos pensar. Porque antes ele era sozinho, depois o que aconteceu? Tá? 5. Troque a vogal A, que está em vermelho, destacada pela vogal O, e descubra outra forma de palavra. Então eu tenho menina. Vou dar só um exemplo. Percebe que no menina o A está em vermelho. Vocês vão trocar. Aí vai escrever na frente. Se eu tirar o A e colocar o O, que está sendo pedido, vai ficar menino, tá? Isso vocês vão fazer com prima, outra, amiga e vizinho. Eu tiro a vogal A, que está em vermelho, e acrescento na frente, na escrita, a vogal O, tá? 6. Leia, balão, bolão. O que mudou aqui? Eu vou continuar ainda falando das vogais. Balão, percebem que o AI está em vermelho. E bolão, o O está, continua preto. Agora troque a vogal em destaque por outra vogal e forma uma nova palavra. Aqui não vai ter que trocar por O. Pode ser. Quais são as outras vogais? Eu tenho o A, o E, o I, o O e o U. Então eu escolho uma dessas, mas não pode ser mais o A, né? Então eu vou ter que utilizar só o E, o I, o O e o U. E, por exemplo, malão. Se eu trocar o malão, se eu pôr o E, vai ficar melão. Então, vocês vão tirar as vogais que estão aí em negrito, que nem malão, o A, dedo, o E, pulo, o U, bico, o I, molho, o O, e vai trocar por outra vogal e aí vai surgir uma nova palavra, tá? Uma só. Página agora de 135. Complete os quadradinhos com as letras que estão faltando. Para isso, consulte as palavras do quadro. Aqui eu tenho um banco de palavras. A professora vai ler. Colega, ciranda, prima, mundo, tatu, vizinha, bolinha e amigo. Então, eu tenho algumas palavras. Agora aqui eu vou ter da letra A à letra H, vocês vão ter que completar com essas palavras que a Pro acabou de ler. Então, por exemplo, o exemplo da letra A, eu sempre pego um para exemplo. Eu tenho aqui o P, o I. Eu vou lá, quem começa com P? Então, tá vendo? Prima. E eu vou ter que completar com R, com M, com A, para formar a palavra prima. Tá vendo? Então, vocês vão fazer isso com as outras palavras, mas essa palavra tem que estar aqui no banco de dados que eu acabei de ler. É fácil, né?
Agora nós vamos para uma parte que vocês gostam muito. Nós vamos falar de matemática, mas nós vamos falar através de jogos, né? Falar de agrupamento. Nós iniciamos também agrupamento. Até teve um jogo para vocês brincarem. Hoje vai ter um jogo que vocês vão aprender, mas até assim o título. Mais sobre agrupamento. Você sabia que existe um jogo chamado Nunca 10? Nunca 10 é o nome do jogo. Você tem uma ideia de como é esse jogo? Aí eu tenho uma ilustração com algumas crianças. Eu já percebo que na mão das crianças eu tenho palitos de sorvete e eu tenho um dado, né? Aqui no caso são 5 crianças. Tá? Então eu vou ler agora como é que tá, o verde está escrito. Vamos jogar. Nunca 10. Vamos seguir as mesmas regras do jogo de agrupamento que realizamos no módulo anterior. Organize grupos de acordo com as orientações do professor. Decida a ordem dos jogadores para começar. Cada um, na sua vez, joga o dado e pega a quantidade de palitos igual ao número de pontos da face do dado. Sempre que formar 10 palitos, faça o amarradinho e passe para a segunda coluna do ábaco. O ábaco aqui não vai ser o ábaco que vocês têm de plástico. Primeiramente, nós vamos começar com o ábaco de folha, depois eu vou exemplificar. O jogo acaba quando os palitos terminarem ou não for mais possível formar grupos de 10. Para registrar os pontos de cada jogador e explorar o jogo, faça as atividades da próxima página. Então, o que eu vou precisar para esse jogo? Olha, eu vou precisar jogar, ter no mínimo 2 pessoas. Eu posso jogar de 2, assim, no máximo 4, para não ficar muita gente, né? Então, eu vou ter que ter palitos de sorvete. A Pro sempre fala que o mínimo tem que ser 50. Né? Porque tem que ter 5 grupinhos de 10 aí, né? Elástico, que é aquele elástico de dinheiro, elástico de cabelo, barbante, o que vocês tiverem em casa, tá? Um dado e o ábaco de papel é uma folha de sulfite que vocês vão dividir ao meio. Do lado vou colocar unidade e dezena. O que é uma unidade? Uma unidade é quando eu tenho um palito. Então, uma unidade é palito por palito, uma unidade. Quando eu tenho dezena, eu tenho 10 palitos junto. Por isso que tá vendo o nome? Dezena. Agora a gente vai começar a lidar com isso. Mas antes da gente ir para o ábaco, que é que vocês têm em casa, que é aquele de plástico, a gente vai primeiramente com o ábaco de papel, tá? Então, assim, por exemplo, vocês estão em 2 pessoas, quem está auxiliando, ou em 3, ou chama, né, a família para estar jogando. Vocês vão ter que ter esse ábaco de papel, vocês vão ter que ter um dado, vocês vão ter que ter o palito de sorvete 50, vocês vão ter que ter o elástico, né? E aí, para quem começa, pode tirar para o ímpar, que vocês já sabem o que é para o ímpar, joga esse dado. Por exemplo, o dado tem 6 faces, deu 3, então eu vou lá, eu pego 3 palitos. 3 palitos são 3 unidades, né? Então, eu vou colocar do lado da unidade e aí passa a vez para o outro. Mais 2 palitos, 5, ainda não. A hora que formar 10, eu junto esses 10 palitos, passo o elástico e ele já vai para a dezena, porque nunca pode ter 10, né? Por isso que o jogo chama Nunca 10. Mas para que vocês compreendam melhor, a Pro, ela escolheu um vídeo para você estar vendo como é que joga, porque aí eu acho que não vai ter nenhum tipo de dúvida. Depois que vocês jogaram, vocês vão na página de número 137 e vai responder o nome de quem... Agora registre o número de pontos de cada componente do grupo. O nome de quem jogou, quantos grupos formou de 10, quantos palitos soltos, que é a unidade que sobrou, né? Aqui embaixo, total de grupos que deu de todo mundo, né? De cada... Porque
Vamos falar, se tiver dois nomes, total de grupos de 10 que teve e total de palitos soltos que sobraram. Porque o jogo termina quando acabou os 50 palitos, tá? Então, acabou os 50, já formou grupinhos ou sobrou palito solto, que são as unidades, acabou o jogo. Então, aí vai ver realmente quem, né? Quantos grupos formou de 10, quantos soltos e o total de cada um. Olha lá, junte todos os palitos soltos do seu grupo e faça amarradinho. Se for possível agora, conte o total de amarradinhos de palitos soltos e complete a última linha do quadro acima. 2. Ao juntar todos os amarradinhos do grupo, você obteve mais ou menos que 10. Se o total for 10 ou mais, como podemos proceder já que o jogo chama Nunca 10? Que outro nome você daria para esse jogo? Tudo isso aqui vocês vão responderem depois que vocês assistirem o vídeo, depois que vocês brincarem, e aí sim pode estar respondendo, porque aí vocês vão compreender. Como para eu explicar assim, eu estou tentando explicar da maneira mais fácil, mas eu achei tão importante procurar algum vídeo para que vocês observassem como que era, para vocês poderem fazer de forma que vocês compreendam por quê. Por quê? Porque agora nós vamos começar a falar de unidade, dezena e centena. Por enquanto, unidade e dezena. Uma unidade, um palito. Uma dezena, 10 palitos. Para mim ter uma dezena, eu tenho que ter 10 palitos juntos, tá? E para finalizar a sequência, eu vou ter o em casa número 20. Troque a letra inicial pela indicada e descubra novas palavras. Então, olha lá, eu tenho mão, né? Eu vou tirar o M, já tenho o C. Exemplo, cão, tá? E assim vai fazer com P e com N. Eu tenho a palavra gelo, eu vou tirar o G, que é uma consoante, e vou acrescentar no S, no P e no B, que nem no S, selo. Tá? Então, eu estou trocando a consoante, o restante permanece. 2. Escreva outras palavras utilizando as sílabas destacadas nas palavras. Veja 2 exemplos. Menina, animal. Então, eu tenho ni, né? No caso aí. Então, eu vou ter que escrever outra palavra que tem também a sílaba ni. Aqui, no caso, foi animal. Aí, eu vou ter menina, mas agora eu peguei a sílaba M. Então, eu vou ter que escrever outra palavra que tenha a sílaba M. Aí foi melancia. Aí vocês vão fazer isso com a palavra lagartixa, bolinha, bolão, prima, tatu, praça, pato, macaco, melado e dado. Pode ser apenas uma palavra, tá? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido. Mas se não compreendeu, eu estou à disposição para explicar novamente. Eu vou postar em seguida a letra da música, depois a explicação do jogo Nunca 10, e nós vamos continuar com o caderno de caligrafia, que nós estamos nas sílabas. Hoje é a família do Dá, tá? Tenham um bom dia, fiquem com Deus, um beijo.